Olá, amigos do Spook Houses, Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e trago a vocês um dos assuntos mais polêmicos e questionados sobre o que realmente encontra-se por detrás do Apocalipse. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses, Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Quais as imagens que nos vêm à mente quando ouvimos a palavra Apocalipse? Imagens de catástrofe, destruição, horror, caos? Mesmo as pessoas não religiosas vão associar a palavra a acontecimentos trágicos, sejam de ordem ecológica, bélica, social e etc. Algo como a imagem das Torres Gêmeas sendo atingidas e destruição por aviões pilotados por terroristas ou geleiras nos polos se derretendo em função do superaquecimento global. Para quem teve educação religiosa, as imagens podem ser as mais específicas. Cenas de um fim do mundo, de uma volta de Cristo, de um juízo final, seja na versão mais secularizada, seja na mais religiosa. Fato é que o Apocalipse é uma palavra boa para definir o sentimento de que temos em relação ao nosso tempo. Desde a expressão popular, o mundo está acabando, ou o final dos tempos chegando, até a forma trágica de descrever as possíveis consequências ecológicas do desmatamento ou da emissão de gases na atmosfera. Tudo se resume nessa expressão de desconforto, na sensação de que as coisas caminham para o colapso. Sentimos que vivemos em um tempo apocalíptico. Esse imaginário popular de que as coisas vão mal e que caminham para uma grande catástrofe foi captado e muito explorado pela cultura de massa. Há uma infinidade de livros e filmes explorando a ameaça do fim do mundo causado pelos povos, inimigos da liberdade, por alienígenas ávidos por guerra, astros fora de rotas, bombas a serem detonadas por líderes fanáticos e até mesmo manifestações bizarras do próprio Senhor das Trevas. As figuras messiânicas que combatem as forças do mal são muitas, mas com perfis semelhantes. Jovens brancos que descobrem a origem do mal e a solução para o mesmo a ser executada por meio de atos de heroísmo e lealdade aos princípios de liberdade, etc. No último minuto, a bomba é desativada. Os sobreviventes da catástrofe são resgatados, os marcianos destruídos. O fim não chega, a vida segue até se renovar a ameaça, se manifestar de uma nova forma demoníaca. E o pior é que ela se renova, sempre volta. Parece que o jogo funciona em manter a atenção. O fim não chega, há muito não chega, mas o desconforto não desaparece e com ele a sensação de que finalmente o fim pode chegar. Nesse pequeno podcast, queremos apresentar as origens das crenças do Apocalipse. Mostraremos os fatores determinantes dessas imagens e crenças, o Apocalipse de João, o último livro da Bíblia. Faremos uma apresentação das cenas principais ao longo desse contexto de como elas influenciaram gerações na história e ainda continuam a nos influenciar. Mas antes, faremos uma incursão por outras obras do gênero apocalíptico e seus principais temas. Afinal, o Apocalipse cristão não foi o primeiro a ser escrito. Por fim, tentaremos entender que tipo de concepção do mundo e de história está por trás desses escritos. Também descobriremos que os apocalipses não se referem apenas ao final do mundo e às catástrofes que o antecedem, mas propõem uma nova compreensão do divino e da espiritualidade. Também nesse elemento, a apocalíptica exerceu profunda influência na história da religião. Uma observação para o leitor, Uma observação para aqueles que escutarem esse podcast. Não versado nos escritos bíblicos. Não vamos pressupor conhecimentos dos capítulos e versículos. Vamos abordar estruturas gerais de tais obras. Mas sempre daremos as referências para que cada qual possa ler os textos nas suas bíblias, protestantes ou católicos, e fazer sua própria experiência com o texto. Mas também citaremos textos judaicos e cristãos antigos que não constam da Bíblia alguma. São textos escritos entre o século II a.C. e o século III depois de Cristo e que não fazem parte do que chamamos de Antigo e Novo Testamento, mas que além de terem gozado de grande popularidade e circulação na antiguidade, são de grande importância para a compreensão da apocalíptica. No final, darei referências das edições que usei e de algumas traduções que estão disponíveis. O Apocalipse e os Apocalipses. Notem que já na introdução eu fiz um uso livre dos conceitos apocalipse, apocalipse e apocalíptica. Eu ainda poderia acrescentar outros importantes, como crenças apocalípticas, grupos apocalípticos, literatura apocalíptica,
Que diferença há entre eles, afinal? O que é um Apocalipse e o que é o Apocalipse? Vamos começar pelo mais famoso deles, o Apocalipse de João. Trata-se do livro cristão, datado pelos pesquisadores em torno de 90 depois de Cristo, escrito pelo profeta João de Patmos e destinado a 7 igrejas da Ásia Menor. É o único livro do gênero que chamamos de apocalíptico que entrou na coleção de escritos conhecida por Novo Testamento. Não se trata, no entanto, nem do único, nem do primeiro Apocalipse, mas apenas do Apocalipse cristão mais antigo. Escritos apocalípticos com suas características que serão tratadas neste capítulo existiam há pelo menos 200 anos antes da redação do Apocalipse de João. Ele tampouco foi o único Apocalipse que os cristãos compuseram na antiguidade. Há um bom número de apocalipses apócrifos preservados, datando do segundo e do terceiro século. Por diferentes motivos, o Apocalipse de João se tornou o maior representante dos apocalipses e o mais famoso deles, a ponto de dar o nome a todos os demais, mesmo sendo bem posterior aos primeiros apocalipses judaicos. Mas por que o nome Apocalipse? O que significa esta palavra e como define todo um tipo de literatura da antiguidade? O Apocalipse de João se inicia com a frase revelação de Jesus Cristo. Em grego, a palavra que é traduzida por revelação ou apocalipsis, o escrito, que hoje conhecemos como apocalipses, não eram conhecidos como na antiguidade. Eram tidos como formas de profecia bíblica, com certas peculiaridades, mas sem serem entendidas no conjunto e designadas por um nome comum. Isso mostra que a história da interpretação e depois da pesquisa acadêmica atribuíram a todo um conjunto de textos antigos, um nome derivado de apenas um deles, o Apocalipse de João. É interessante notar que o fato de um conjunto de textos antigos ter sido nomeado segundo o título de uma obra mais recente acabou gerando uma definição interessante para todo o conjunto. O critério com que se toma estas obras foram definidas e agrupadas sob o nome Apocalipse. É decorrente do fato de serem considerados escritos de revelação. Mas que textos estão, então, agrupados sob o nome de Apocalipse ou Apocalíptica? São todos semelhantes ao Apocalipse de João? Esse é um dos pontos fracos da definição de Apocalipse. Certamente se trata de um conjunto de obras que revelam segredos, mas isso não quer dizer que todas tenham as mesmas características e o mesmo conteúdo. Sob o nome de Apocalipse, encontramos obras que vão de relatos de ascensão da alma, tratados astronômicos, narrativas sobre o que acontecerá ao final dos tempos, oráculos contra os povos estrangeiros, exortações contra a opressão dos pobres, discursos de despedida de patriarcas, entre outros. Mas a perspectiva em que são reunidos sob o nome de Apocalipse ou Apocalíptica é a de que são obras, conteúdos, imagens, profecias oriundas de um processo de revelação. Isso nos coloca diante de uma característica comum aos apocalipses. Eles não são fruto de reflexão racional, de sabedoria popular, ainda que neles tenhamos uma tentativa de descrever o mundo como ele de fato é, ou reflexos de sabedoria popular. Mas não é sob esse prisma que devem ser lidos, e sim como uma revelação mediada. Esse é um ponto importante para a compreensão dos apocalipses. Em sua concepção de Deus e das revelações que ele deseja que cheguem aos seres humanos, há instâncias mediadoras. Ao contrário de modelos religiosos em que a divindade habita em seus adeptos ou em que o acesso às verdades religiosas é direto, os apocalípticos tinham consciência da alteridade da divindade e de que ter acesso às suas mensagens e à sua visão era um processo mediado, longo, misterioso e esotérico. Passar do mundo terreno para o celeste, do humano para o divino, era uma empreitada perigosa, na qual o visionário podia perder sua alma. Uma pergunta que embaraça os pesquisadores é sobre o que seriam os autores dos apocalipses. Novamente, temos que distinguir entre o Apocalipse de João e os apocalipses judaicos. O Apocalipse de João é surpreendentemente o único de quem conhecemos a autoria. No começo da obra, um profeta se apresenta com o nome sendo João, o que escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. Na história da interpretação, esse João foi confundido com o apóstolo João, a quem se atribuiu também a autoria do Evangelho de João. Bem, o fato é que a atribuição da autoria do 4º Evangelho do apóstolo João é parte da tradição da Igreja Antiga e não tem qualquer evidência no Evangelho. O estilo literário, o vocabulário e a perspectiva teológica de ambas as obras diferem radicalmente. E o autor do Apocalipse de João não diz no livro ter sido apóstolo ou discípulo de Jesus de Nazaré. Portanto, temos todos os indícios de que João, um judeu profeta atuante na Ásia Menor, seja menos o autor desta obra.
Mas, curiosamente, não é este o caso dos outros apocalipses judaicos. Todos eles compostos entre o século II a.C. e o século III d.C., trazem como seus autores personalidades do passado da história judaica, como Enoque, Abraão, Levi, Moisés, Isaías, Elias, Sofonias, Esdras, Baruch, entre outros. Até um apocalipse atribuído a Adão encontramos. O fato é que todas essas atribuições são fictícias, são nomes tomados emprestados para conferir autoridade e legitimidade aos escritos. Talvez tenham como razão o fato de que os visionários judeus tendem a não narrar suas próprias experiências, preferindo atribuí-las a personagens famosos do passado. Também podemos imaginar como seria grande a responsabilidade de alguém que alega ter estado diante do trono de Deus e ali recebido revelações. Atribuir essas experiências a personalidades como Enoque ou Moisés seria mais confortável e seguro. O mundo dos profetas apocalípticos é o judaísmo que passa por um processo de helenização, de contato com a cultura grega a partir do século IV a.C. e que já havia sofrido influência do zoroastrismo, uma forma de religião da Pérsia. Neste momento de desenvolvimento da religião judaica, os valores tradicionais estavam sendo questionados, como a crença de que a fidelidade de Javé e a sua lei, ou seja, a Torá, bastariam para preservar Israel e os justos dos impérios e da opressão. Pelo contrário, a história havia mostrado o domínio de assírios, babilônicos e persas. E no IV século chegavam para dominar os judeus os descendentes de Alexandre o Magno com os Ptolomeus sediados no Egito. Esta crise torna-se maior ainda quando os judeus passam a ficar sob o domínio de Seleucidas, também descendentes de Alexandre, mas sediados em Antioquia, na Síria. Um de seus reis, Antíoco IV Epífanes, resolveu implantar, com a ajuda de sacerdotes de Jerusalém, uma reforma radical no templo e na religião judaica, atentando contra vários princípios tradicionais em 167 anos a.C. Esta situação extrema leva à revolta dos Macabeus, quando Matatias e seus filhos resolvem se revoltar contra os Seleucidas e retomam o poder em 164 a.C., na tentativa de instaurar uma teocracia na qual os valores tradicionais religiosos voltassem a vigorar. O problema é que essa revolta prestigiou os tradicionais apenas num primeiro momento. Os próprios Macabeus, que depois passaram a se chamar Asmoneus, se tornaram governantes impopulares e assimilados por valores e formas de governar gregas. É irônica a notícia de que quando Pompeu chegou em Jerusalém 63 anos antes de Cristo, foi bem recebido pelo povo que não aguentava mais o governo dos Asmoneus. Os autores dos escritos apocalípticos nos são desconhecidos e tampouco podem ser identificados com os líderes religiosos que apoiaram a revolta dos Macabeus, mas eles certamente partilhavam da desilusão com a revolta e concluíam de forma pessimista sobre a possibilidade de transformações políticas, de reconstrução do reinado de Davi, de recriação de Jerusalém, de uma teocracia. As influências religiosas persas, já desde o VI século, e as crises de decepções com o mundo helenístico, desde o III, mas principalmente do II século, produziam transformações no modo de conceber o mundo divino em sua relação com o mundo dos humanos. Se antes, na religião tradicional, os judeus criam na intervenção política e mesmo bélica de Javé em favor de seu povo, e nas relações cotidianas criam que práticas justas e sábias tinham como consequência prosperidade e felicidade, agora as coisas eram vistas com mais pessimismo. Na verdade, sequer Javé habita mais no templo de Jerusalém, no Santo dos Santos. Sua verdadeira moradia é nos céus e suas intervenções não são mais cotidianas e frequentes, mas reservadas para o grande final, para o embate no juízo. No judaísmo desse período, portanto, se desenvolve uma forma de conceder o mundo que separa cada vez mais os contrários e simbolicamente os distancia no espaço e no tempo místico. O mundo divino passa a ser visto irremediavelmente como distante do humano. Deus não habita apenas nos céus, mas no mundo celestial compartimentado em vários céus hierárquicos. A santidade de Deus se manifesta no fato de que é impossível o ser humano chegar até ele sem que mediações e transformações sejam feitas. O mundo divino passa a ser um mundo separado, guardado e temível. Se Deus não convive mais com os humanos e se retirou para a camada mais distante dos céus, o mundo, por outro lado, não é mais representado como um lugar pacífico e harmônico. Nele, em certo nível nos céus também, desenrola-se uma árdua batalha entre os seres que representam forças antagônicas e irreconciliáveis.
Aqui entra mais uma novidade na religião judaica deste período. Se o conceito de Deus recebe mais atributos de poder e glória, seu adversário Satã, que na Bíblia hebraica era apenas um adversário, passa a ganhar aqui contornos de opositor de Deus. Satanás, Belial, Mastema, Diabo e etc. são alguns nomes desta figura que vai contracenar com Deus e que vai imprimir no cosmos e na sua história humana tensão, batalha, mas também dinamismo. O mundo é visto como um palco desta batalha e todos os seres, os humanos e os angélicos, estão divididos em dois grupos antagônicos. No pensamento apocalíptico desenvolve-se desta forma uma estrutura dualista de entender o mundo das oposições e soluções radicais. As forças do bem e do mal se oporão sem trégua até o desfecho escatológico, ou seja, o tempo do fim. A história humana é compreendida, portanto, dentro desta tensão e forças oponentes. Isso tem consequências para a compreensão do tempo. O mundo dos apocalípticos é um mundo ameaçador e perigoso, onde as artimanhas das forças demoníacas cercam as pessoas e a sociedade. Não há uma concepção de progresso, de desenvolvimento moral no tempo. Não faz sentido planejar, usar de boas estratégias da sabedoria tradicional. Há um pessimismo tal que não permite esperanças do jeito como as coisas caminham. É necessária uma ruptura e esta ruptura acontece no juízo. Chegamos, enfim, ao ponto em que a apocalíptica é mais conhecida, sua dimensão futura. Os apocalipses, e principalmente o Apocalipse de João, são vistos como textos que falam das coisas que acontecerão no final dos tempos, das últimas coisas. Na verdade, isto é uma simplificação. Os apocalipses não são manuais para previsão de eventos, ainda que tenham um olhar muito claro para o fim e a revolução de todo conflito. Os apocalipses apresentam uma forma de compreender o mundo na tensão ampla entre criação e final, ou, tecnicamente falando, entre o tempo primordial e o tempo escatológico. Trata-se de uma explicação profunda do mundo. Vai das suas causas no tempo da criação, para saber o que deu errado, até os desenvolvimentos que daí se originam. Nesse sentido, a apocalíptica não é uma filosofia da história, ela é mais aparentada no mito. Tudo está relacionado com o tempo primordial e, desta forma, todos os âmbitos do cosmos e da vida humana estão em relação entre si. Pelos desacertos dos tempos da criação, rebelião humana e rebelião dos anjos, fica comprometido o equilíbrio da natureza, na política, na religião, na sociedade em geral. E este equilíbrio não pode ser retomado sem as rupturas necessárias. Bom, até agora apresentamos uma introdução ao conjunto de pensamentos apocalíptico, que pode parecer muito abstrato. É como se a apocalíptica desenvolvesse um sistema teológico. Não é bem assim. Como fruto do pensamento mítico, a apocalíptica é essencialmente narrativa, jamais forma um conjunto doutrinário interrelacionado. Por isso escolhemos para a sequência desta nossa apresentação dos apocalipses e do Apocalipse de João, a apresentação de 3 narrativas muito importantes para a história da religião no Ocidente e para a formação do Apocalipse cristão. Vamos começar com uma que trata-se das origens do mundo, o mito dos vigilantes. Bom, meus amigos do canal, esse foi o primeiro capítulo da nossa saga sobre o que é o Apocalipse. Espero que tenham gostado e vejo vocês no nosso próximo episódio, quando falaremos sobre as origens. Um grande abraço a todos e bons sustos!